Oi, pessoal. Deixa eu gravar um vídeo aqui para vocês rapidinho, sobre uma palavra assim muito poderosa que eu acabei de estudar aqui no meu devocional. Deixa eu falar para vocês. Eu achei essa palavra incrível. E assim, é como eu postei lá nas minhas redes sociais. Às vezes essa palavra aqui, ela passa um pouco despercebida pelas pessoas, assim. É, é porque aqui, nessa palavra aqui, ela tem uma mensagem muito forte, muito. Que às vezes as pessoas leem, mas não aprofundam. Não aprofundam o entendimento dessa passagem. Tá no livro de Mateus, já no final, tá no capítulo 28, no versículo 11, que fala sobre o boato dos soldados. Lembrando que aqui nessa passagem, eu vou falar rapidinho para vocês, é um vídeo bem rápido que eu vou fazer agora, eu não vou fazer vídeo longo, mas essa palavra me impactou, eu tava aqui fazendo meu devocional, e essa palavra me impactou, porque aqui, ó, eu estou finalizando o estudo de Mateus. Estou no capítulo 28, que é o último capítulo, e eu estava estudando aqui no o versículo 11, que fala sobre o boato dos soldados, que é aquela parte onde os soldados, tipo assim, tem a parte da ressurreição de Jesus, né? Onde no domingo cedo, Maria Madalena e a outra Maria foi visitar o túmulo e tal, essa parte aqui. Eu não vou explicar essa parte, eu vou explicar a parte especificamente dos soldados. E de repente desceu do céu, aí aqui fala que elas foram visitar, e de repente houve um grande tremor de terra, um anjo do Senhor desceu do céu, tirou a pedra e foi aquela coisa extraordinária, foi aquela coisa incrível, assim. E aí aqui fala que os guardas que estavam guardando lá o túmulo, que estavam guardando Jesus lá, eles tremeram de medo do anjo e ficaram como mortos. Aqui na minha versão, fala que eles ficaram como mortos. Eles ficaram com muito medo. E aí passa, e depois chega na passagem onde, enquanto as mulheres ainda estavam no caminho, onde as mulheres aqui estavam no caminho, esses soldados, alguns daqueles soldados que estavam lá vigiando o túmulo, eles voltaram para a cidade, inclusive aqui fala que passaram por essas mulheres. E aí, esses soldados que estavam lá, guardando o túmulo, que estavam guardando o corpo de Jesus e tudo, que viram aquela coisa extraordinária, o anjo vir, e foi aquele tremor de terra, aquela coisa assim, sabe, extraordinária, que eles ficaram com medo, eles viram isso. Eles viram essa realidade, eles viram essa verdade, mas prestem atenção no que fala aqui no versículo 11 do capítulo 28, onde fala da ressurreição de Jesus. Prestem atenção o que é que acontece. Olha só, o boato dos soldados. Enquanto as mulheres ainda estavam no caminho, alguns dos soldados que estavam vigiando o túmulo voltaram para a cidade e contaram ao chefe dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Olha só, presta atenção, esses soldados que estavam lá guardando o corpo de Jesus foram lá contar ao chefe dos sacerdotes. Eles foram contar. E eles contaram a realidade, aquilo que aconteceu. Eles estavam com muito medo. Eles ficaram com muito medo por causa do impacto daquela circunstância, daquele momento, daquela coisa extraordinária. Talvez eles não tivessem visto coisa parecida e aquilo mexeu com eles, e eles lá correram para a cidade e foram contar ao chefe dos sacerdotes. Mas vocês sabem que a Bíblia fala sobre o comportamento desses chefes, desses líderes judeus, o comportamento deles em relação a Jesus. Vocês sabem. Quem estuda a palavra, quem lê, sabe o comportamento que esses líderes tinham em relação a Jesus, inclusive até depois da morte de Jesus. Então, olha só, e aí os soldados foi lá e contou o que aconteceu aos chefes dos sacerdotes e os líderes. Olha só o que acontece aqui no versículo 12. Os chefes se reuniram com os líderes judeus e fizeram seus planos. Olha só, prestem atenção. Os soldados, eles contaram a verdade. Só que os chefes dos sacerdotes e os líderes, eles tinham algo contra Jesus.
E até mesmo depois da morte de Jesus, eles tramavam, eles arquitetavam. E olha só, eles se reuniram, fizeram planos. Então deram uma grande quantia de dinheiro aos soldados e ordenaram o seguinte: digam que os discípulos deles vieram de noite, quando vocês estavam dormindo, e roubaram o corpo. Eles estavam induzindo os soldados a mentir. Eles estavam distorcendo a verdade. Por isso que o título daqui do versículo 11 fala o boato dos soldados. O que acontece? Esses chefes e esses líderes, eles distorceram a verdade. E não é isso que acontece no dia de hoje? Por isso que essa palavra me impactou. E é real, gente. É real. Quantas vezes eu já fui alvo de fofoca, de boatos, de mentira, que as pessoas criam, que as pessoas inventam e ainda induzem a outras pessoas a ir pelo mesmo caminho. Essas pessoas que fazem isso, elas inventam, elas distorcem uma verdade e faz com que pessoas acreditem naquela verdade, em que na verdade é uma mentira que eles criam. Olha como isso é terrível, como isso é perigoso. Aí aqui fala, né, que os chefes pagaram uma grande quantia aos soldados e ordenou que os soldados falassem, né, que foram os discípulos que foram à noite e que eles estavam dormindo e que os discípulos roubaram o corpo. Aí eles ainda falam aqui: se o governador souber disso, nós vamos convencê-lo de que foi isso mesmo que aconteceu e vocês não terão nenhum problema. Gente, isso é muito sério, isso é muito grave, isso é real e não é diferente nos dias de hoje. Quantos boatos surgem por aí, quantas mentiras, quantas distorções da verdade. As pessoas e às vezes eles arquitetam tão bem arquitetado, porque eu costumo falar que essas pessoas que costumam fazer essas coisas deveriam usar essa inteligência, essa habilidade para fazer o bem. Mas essas pessoas que fazem isso, distorcem, só faz pro mal. E aí, eu tava lendo, isso me impactou, e eu estava lendo aqui e falei assim, gente, olha só como essa passagem aqui, eu não vejo as pessoas falarem, mas ela tem um impacto, ela tem uma mensagem muito profunda, muito forte. E é real, é real. É real. E esses chefes, esses líderes, perseguiram Jesus até depois da morte. E depois da morte ainda começaram a perseguir os discípulos. Começaram a criar mentira, distorcer aqui, ó. Pagar, dar valores, quantias, para os soldados mentirem, distorcerem a verdade que eles mesmos tinham visto. Olha só como é sério isso. Como é forte, como é real. É real, hoje não é diferente não, gente. Hoje em dia, não é diferente dessa época aqui, não. Tem muitos que fazem isso. Quantas mentiras surgem por aí. E tem muita gente que acredita por quê? Porque não tem um discernimento, não buscam a verdade. Porque a gente precisa ter discernimento. E aqui continua. Os soldados pegaram dinheiro e fizeram o que os chefes dos sacerdotes tinham mandado. E esse boato, olha só aqui, ó, no finalzinho desse versículo, e esse boato se espalhou entre os judeus até o dia de hoje. Aqui tem um asterisco porque até a época que foi escrita. Gente, eu falei assim, meu Deus do céu, eu nunca ouvi pessoas no YouTube ou enfim, na igreja ou em outro lugar falar a respeito dessa passagem. Eu já estudei a Bíblia, estou estudando pela terceira vez. E agora que essa passagem, assim, eu já tinha estudado as outras vezes, só que agora me impactou mais, porque o Espírito Santo, ele vai abrindo o leque, ele vai dando entendimento, ele vai dando discernimento, ele vai nos ensinando a entender a Bíblia, a palavra, nas entrelinhas.
Por isso que eu sempre falo que a gente precisa estudar com o Espírito Santo. Gente, peguem a Bíblia de vocês, coloquem lá em Mateus, no capítulo 28, que fala da ressurreição de Jesus, e passem lá, nesse versículo 11 do capítulo 28, o boato dos soldados. Leiam, peçam para o Espírito Santo falar com vocês a respeito disso, porque eu achei tremendo. Eu achei muito poderoso e assim, a palavra diz: conhecereis a verdade vos libertará. E olha só o tamanho da maldade, da malignidade desses chefes, desses líderes. É um plano diabólico. Mais um plano diabólico que eles estavam tramando, arquitetando, para prejudicar os discípulos, os seguidores de Jesus. Olha só, até depois da morte. Até depois da morte, porque aqui especificamente já está falando da ressurreição, quando Jesus ressuscitou. Mas esses chefes não criam, eles não acreditavam, eles não seguiam, muito pelo contrário, eles perseguiam, eles lutavam, lutavam com todas as armas que ele podia para derrubar Jesus. E agora eles estavam começando a querer começar aquela perseguição com os discípulos. E aqui eles distorceram e pagaram. Daqui fala que eles deram quantia, uma grande quantia, para que os soldados fizessem o quê? Mentissem, distorcessem a realidade daquilo que eles viram. Gente, isso é forte. Isso é muito forte. A gente precisa ter prudência, a gente precisa vigiar. Até anotei aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Que eu até fiz anotação aqui, ó. As minhas anotações aqui dessa palavra. Como a gente precisa tomar cuidado. Como a gente precisa vigiar. E não sair acreditando em tudo que todo mundo fala. Né? Porque tem gente que vê uma notícia, já acredita, já diz que não é assim. A gente tem que ter prudência. É necessário prudência. E é necessário buscar o discernimento do Espírito Santo para que ele nos ajude. Tá bom, pessoal? Então eu gravei esse vídeo aqui rapidinho, ó. Hoje eu gravei rápido, porque geralmente eu faço vídeo de meia hora, 40 minutos e tenho que dividir em partes. Enfim, mas é essa mensagem que eu quero deixar aqui para que vocês leiam a passagem, peçam para o Espírito Santo falar com vocês nessa passagem e que essa passagem seja um alerta pra gente vigiar, que não é tudo que se falam que a gente tem que tomar como uma verdade absoluta e acreditar em tudo. Precisamos ser como os crentes de Bereia. Os crentes de Bereia, eles faziam o quê? Que ele é a palavra sabe, o que é que os crentes de Bereia faziam. Então, é isso. Um grande abraço, um sábado incrível, maravilhoso, um fim de semana abençoado para todos vocês. Beijo, beijo. Fiquem com Deus. Até mais.